Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Bom dia, graça e paz, é bom estarmos juntos mais uma vez, nesta manhã gostosa de domingo, para juntos estarmos adorando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu queria convidar você nesse momento a chamar a sua família para estarmos juntos na presença do Senhor, glorificando e exaltando o seu santo nome, glorificando a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, amém? Chame a família, amém? Chame a família para juntos estarmos aqui nessa manhã gostosa, celebrando ao Senhor, glorificando o nome dEle, bendizendo a Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, amém? Em o nome do Senhor Jesus, é muito bom estarmos na presença do Senhor, como o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que nesses dias temos tido aí essa dificuldade, né? De muitos irmãos, infelizmente, não poderem estar vindo por conta aí, né, dessa pandemia, mas que em nome de Jesus nós cremos que muito em breve Deus vai estar nos abençoando, que vamos estar passando por isso tudo, em o nome de Jesus. Esse é um tempo, irmãos, sobretudo de estarmos juntos, embora nós não consigamos estar juntos, unidos, muitas vezes fisicamente, amém? Muitas vezes por conta, obviamente, do distanciamento social, mas esse é um tempo, sobretudo, de estarmos juntos e unidos pela fé, amém? Juntos e unidos diante de um propósito, juntos e unidos diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus quer fazer e operar em nós e através de nós, amém? Então, nesta manhã, quero convidar você para juntos estarmos fazendo isso, estamos aqui celebrando ao Senhor, estamos aqui glorificando ao Senhor, estamos bendizendo ao Senhor e gostaria de pedir você, nesse momento, para que você possa estar aí compartilhando, amém? Seja compartilhando esse culto nessa manhã, manda aí para o seu amigo, manda para a sua amiga, manda para o seu parente, manda aí para alguém da sua família que está precisando ouvir a palavra de Deus nesse dia, amém? Nós entendemos o seguinte, que a igreja não é feita de uma única pessoa ou de poucas pessoas, como no caso do pastor Josué, eu, né, pastor Daniel, os pastores aqui da igreja, os ministérios, ministério de louvor, né, o ministério diaconal, juntamente ali com os diáconos aqui da igreja, mas a igreja é feita por todos nós somos a igreja do Senhor Jesus, aqui Vitória da Conquista, nós somos a Igreja Batista da Paz aqui neste lugar, então é feito por todos nós. Então gostaria de convidar você nesse momento, para que você faça isso. Nós não estamos querendo aqui audiência, nada disso, nosso objetivo não é esse, nós não somos artistas, isso aqui não é um programa de televisão, isso aqui não é um programa de entretenimento, isso aqui é a Igreja do Senhor Jesus, aqui é a Igreja do Senhor, aqui é a casa de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós estamos apropriando nesses dias dessas técnicas, dessa tecnologia, para que nós possamos conseguir estar próximo a você, amém? Nós não estamos aqui fazendo entretenimento, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, um juntamente com o outro, amém? Um ajudando o outro, unindo forças nesse momento, amém? Nós precisamos estar reunindo forças, amém? Nós precisamos estar unidos nesse momento, em o nome de Jesus, amém? Então eu queria convidar você nesse instante para orar ao Senhor, amém? Onde você estiver agora, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, atrai a presença do Senhor, amém? Vamos criar na sua casa agora esse ambiente, né, de adoração, esse ambiente de busca, esse ambiente onde nós estaremos buscando a face do Senhor, amém? Santo Deus, eterno Pai, em um nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, meu Deus, eu quero apresentar cada pessoa que está nos acompanhando, que vai estar nos acompanhando na escola bíblica, que vai estar nos acompanhando ao longo das outras vezes que outras pessoas irão acessar, meu Deus, a escola bíblica, irão acessar esse culto em outros momentos, meu Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um em nome de Jesus. Nós estamos aqui como missionários do Senhor, estamos aqui, ó Deus, como servos do Senhor, estamos aqui, Deus, para levar a Tua palavra, estamos aqui para levar a palavra de salvação, estamos aqui para glorificar o Teu santo nome e abençoar o Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Visita cada casa, cada família, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, vamos lá? Glória a Deus. Eu queria convidar você agora a chamar a sua família, amém? Esse aqui é o nosso culto ao Senhor, então cria esse ambiente aí, se de repente você estiver aí, né, no quarto da sua casa, não tem importância, você está no quarto, está na sala, o importante é que você venha criar esse ambiente de adoração, que você venha criar esse ambiente de busca da presença do Senhor, amém? Amém? Então vamos adorar o Senhor, e a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e é sobre isso que nós vamos estar falando nessa manhã, falando sobre fé, e para começar, vamos adorar o Senhor com essa canção que fala sobre isso, sobre fé, em nome de Jesus.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Você crê nisso? E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluias, amém. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Deus nos chama nesse dia para vivermos, para andarmos, para caminhar, rompendo em fé, em nome de Jesus, amém. Esse é um tempo, e eu vou dizer uma coisa para você, a fé é algo interessante. A fé, ela não se manifesta muito em ambientes favoráveis. Já parou para poder pensar nisso? A fé, ela não se manifesta muito em ambientes normais, em ambientes comuns. Ela sempre se manifesta em ambientes desfavoráveis, porque é aí onde nós não conseguimos enxergar, onde nós não conseguimos fazer, onde o homem não consegue fazer pelas suas próprias forças, é onde Deus opera. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, continuar glorificando o nome dele. Amém? Mandar aqui um grande abraço aí para todos os irmãos que estão ligados nesta manhã. Amém? Vamos estar juntos em nome de Jesus. E eu gostaria de adorar o Senhor. E essa canção, né? Eu me lembro de Caleb. Caleb gosta muito dessa canção. E vamos adorar o Senhor com ela, em nome de Jesus. Para todas as crianças aí da igreja, você criança aí, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo aqui está morrendo de saudade de vocês, todo mundo está morrendo de saudade, né, dessa alegria de vocês, aquele momento que o pastor chama lá vocês na frente para poder estar orando por vocês. A gente está morrendo de saudade. Não vemos a hora de estarmos aqui juntos com todos vocês, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Deixou sua glória,
foi por amor, que grande amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Aleluias, amém. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus Jesus. Ele é o nosso Galileu, nosso Deus, nosso Senhor, nosso protetor, nosso Salvador, amém. Nós só estamos aqui por conta dele, amém. Nós estamos aqui por conta dele. Ele deixou a sua glória por uma missão. Jesus deixou a sua glória por conta de uma missão, amém. Que missão era essa? A me salvar, e é salvar você. A vida cristã, ela é uma missão, amém. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui nesse tempo por acaso, nós não estamos nessa vida por acaso, nós não estamos passando esse tempo em 2020 por acaso. Há uma missão, amém. Você não é, o que está acontecendo conosco não é um acidente, amém. Você entende isso? O que está acontecendo conosco nesses dias não é um acidente. O que está acontecendo com as nossas vidas nesse dia não é um acidente. O que está acontecendo com a nossa história nesse tempo não é um acidente. Nós estamos aqui, né? Por quê? Porque Deus quis que nós estivéssemos aqui nesse tempo, nessa época, amém. Estamos aqui porque é um propósito de nós estarmos aqui. Talvez você diga o seguinte: puxa vida e tal, tudo está fora de controle. Não, Deus tem o controle de todas as coisas, embora que eu não acredite que Deus seja o causador do mal.
embora eu acredite que Deus não seja o causador do que é ruim, embora eu acredite que Deus não seja o causador das dores, das dificuldades, das decepções, das tribulações que nós muitas vezes passamos na nossa vida, mas mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao problema, mesmo em meio ao caos provocado por nós mesmos, provocado pelo homem, provocado pelas ações do homem, não é? Deus continua no controle, Deus está no controle das nossas vidas, amém? Como a gente viu essa semana, uma palavra que vinha da parte de Deus, ali falando a respeito do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ali em Lamentações, ele estava vivendo um tempo difícil, ele estava vivendo um tempo complicado, estava vivendo um tempo ali de cativeiro, amém? Um tempo onde, infelizmente, a Judá foi invadida ali por Nabucodonosor, e eles viveram tempos dificílimos. Mas por quê? Porque, na verdade, Deus havia falado para o povo antes, Deus havia anunciado para o povo tudo o que iria acontecer se eles não se rendessem, não se voltassem para o Senhor. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar? O que nós vamos aprender com tudo isso? Que o povo não se rendeu ao Senhor. Pelo contrário, o povo continuou fazendo o que era mal aos olhos de Deus, o povo continuou fazendo aquilo que não agradara a Deus, e eles vieram a colher as consequências de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então, hoje, não é diferente. Eu creio sinceramente que tudo que nós estamos vivendo hoje, o mundo está vivendo, não apenas o Brasil, mas que o mundo está vivendo hoje é uma consequência direta da ação do homem. É uma consequência direta dos erros do homem, é uma consequência direta de tudo aquilo que o homem tem feito contra Deus, feito contra os princípios da palavra de Deus, amém? E isso tudo é fé, e é sobre fé que eu gostaria de falar com você nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã a respeito desse tema de fé, amém? Vou tirar aqui o microfone para poder eu ter um pouco mais de mobilidade. Então é sobre fé, é sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar contigo nesta manhã, amém? Eu tenho certeza de que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para começar, eu gostaria que a gente abrisse aqui a Bíblia, você que está em casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, amém? Você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Falar de fé e não falar de Hebreus é praticamente impossível, né? Então, eu gostaria que você abrisse aí na carta aos Hebreus. Vamos ler aqui alguns versículos, amém? E nós vamos trabalhar praticamente em cima dos 3 primeiros versículos, amém? Que são os versículos que dão fundamento àquilo que nós vamos trabalhar nessa manhã, amém? Abriu aí a sua Bíblia? Ok? Então vamos lá, olha, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aqui o texto vai trazer algo muito interessante, que a gente vai falar sobre certeza e convicção, né? É a certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos coisas da parte de Deus, nós temos certezas em Deus, amém? Nós temos esperança em Deus, nós esperamos o cumprimento da palavra de Deus, nós esperamos o cumprimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós esperamos aquilo que Deus tem mostrado para nós, aquilo que Deus tem apresentado para nós. Nós recebemos palavras tremendas da parte de Deus, nós recebemos palavras extraordinárias provenientes da palavra do Senhor, e nós cremos. Então a fé é a certeza do quê? Daquilo que nós esperamos. Queridos, eu não sei como está o coração de vocês, eu não sei como se encontra o coração de vocês nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, amém? Eu não sei como é que está o coração de vocês, mas vou dizer uma coisa para vocês, eu particularmente, eu entendo que esse pode ser um grande tempo de Deus nas nossas vidas. Eu creio que esse pode ser um grande tempo de realização de coisas extraordinárias de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu creio nisso, eu creio nessa palavra da parte de Deus, eu creio nisso, eu creio que esse não é o fim. Tem muita gente achando que esse é o fim, tem muita gente achando que pronto, acabou tudo, acabou a esperança, e acabou a glória, né? Não acabou a glória, não acabou a esperança, pelo contrário, é justamente no meio da adversidade, é justamente no meio da dificuldade, é justamente no meio da luta onde a esperança ela brota, amém? É justamente nesse momento. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por que a convicção? Porque como é que você se torna convicto de algo? Quando você conhece aquilo. Então, por exemplo, eu vou conversar com alguém a respeito de algum determinado assunto, e
digamos que naquela área eu domine aquela área, digamos que eu de fato domine aquela área, domine aquele assunto, eu tenho convicção sobre aquela área, eu sei do que eu estou falando. Então o que acontece? Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então a esperança, a convicção de fatos que não se veem. Como é que alguém vai ser convicto de alguma coisa que ele não está vendo? Como é que ele possa estar convicto de alguma coisa que ele não está vendo? Porque assim, por exemplo, você vai falar a respeito de algo e você está vendo algo. Não, eu tenho convicção, eu estou vendo. Mas aqui está dizendo o seguinte, que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Por quê? Porque não é um ver pelo olhar físico, não é um ver por olhar humano, não é aquilo que os olhos veem. É interessante isso. Além do que os olhos podem ver, a fé enxerga além do que os olhos podem ver, porque vê com os olhos de Deus. Amém? Nós enxergamos em uma outra dimensão. E aí o versículo 2 vai continuar. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Os primeiros heróis aí, né, dessas coisas. O que nós conseguimos entender disso? Olha que coisa interessante. Pela fé nós entendemos que o visível, aquilo que é visível, aquilo que nossos olhos podem ver, eles vieram a existir a partir de coisas que não são visíveis. Então, ou seja, mesmo que eu não esteja vendo algo, mesmo que meus olhos físicos, meus olhos humanos não estejam contemplando algo que eu espero, algo que eu desejo, algo que meu coração deseja, mas eu entendo, eu tenho convicção, eu tenho conhecimento de que aquilo que é visível nasce primeiro no invisível. A fé é isso. A fé é a convicção, sobretudo, em Deus. A fé, sobretudo, é a convicção na vontade de Deus. A fé é, sobretudo, a convicção de que Deus tem o controle de todas as coisas. De que a qualquer momento, a qualquer instante, Deus pode mudar todos os fatos. A qualquer momento, Deus pode mudar todas as coisas. Basta apenas uma palavra do Senhor. Os discípulos, eles estavam ali no barco com Jesus, naquele momento ali, onde nós conhecemos muito bem a história. Num determinado momento, era um momento de caos. Num determinado momento, e é interessante que o caos ele veio repentinamente, e eles não estavam esperando, porque quando você espera por algo, você pode se preparar para isso, e é o que está acontecendo nos nossos dias hoje. O grande problema dessa pandemia foi que nós não nos preparamos para ela. Nós não nos preparamos, os governos não se prepararam para ela, os sistemas de saúde mundiais não se prepararam para ela, as empresas não se prepararam para ela, as famílias também não se prepararam, veio repentinamente, assim como aquela tempestade ali no meio do mar com os discípulos. Eles foram pegos de surpresa. E eles se encontravam numa situação onde eles não tinham controle sobre nada. Por quê? Porque eles estavam em um barco, certamente um barco pequeno, não é? No meio do mar, à deriva. Ou seja, o ser humano ele não foi criado, ele não foi feito para estar no meio do mar à deriva. Nós somos feitos para andar na terra. Então, naquele momento, eles não tinham domínio sobre absolutamente nada. A qualquer momento, eles poderiam morrer, eles tinham convicção disso, eles tinham esse conhecimento, eles sabiam disso. Tanto é que eles chegam para Jesus e falam para o Senhor, Senhor, não te importa que morramos? Porque eles tinham certeza que eles iriam morrer. Porque aquela situação, eles não tinham domínio. Mas é interessante que Jesus, ele vai ainda questiona a fé, homens de pequena fé. E no meio do caos, no meio de um problema, no meio de uma situação onde aparentemente não há controle, onde aparentemente não há como sair dela, onde aparentemente não há saída, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele acalma, repreende os ventos e acalma o mar. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que venha se tornar firme, que venha tornar algo físico, nós não precisamos entender. Como é que isso processa no mundo da física? Eu sei lá. Né? Como é que Jesus ele conseguiu fazer com que os ventos, as tempestades parassem, né? O vento ele não está ali só no lugar, o vento ele é resultado ali das massas atmosféricas em vários lugares, as ondulações das ondas que fez com que o barco ficasse ali à deriva, tudo isso faz parte de todo um mecanismo físico e tal. Então não era apenas ali no local onde eles estavam ali. Certamente o vento e o mar revolto era proveniente de todo um sistema atmosférico grande. Como é que Jesus fez? Eu sei lá, não sei como é que ele fez, mas ele fez. Então, você não precisa entender como é que Deus vai fazer.
Você não precisa compreender como é que Deus vai mudar a sua história. Você não precisa compreender como é que Deus vai, de uma hora para outra, reverter toda uma situação que aparentemente se encontra sem saída. Como é que... eu não consigo entender como é que eu vou sair disso. É impossível sair. Sim, é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Aquilo que é possível, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Por quê? Porque as coisas que Deus opera, Ele não opera no mundo físico. As coisas que Deus opera não é no mundo natural. O mundo natural não é a razão. O mundo natural não é o estágio inicial. O mundo natural não é a raiz. O mundo natural simplesmente é o resultado. Esse mundo é apenas resultado do que acontece no mundo sobrenatural. O que acontece nesse mundo é apenas um resultado. Às vezes a gente acha que nós provocamos os resultados. Muitas vezes nós achamos que o aqui e o agora, aqui é a terra, aqui é onde as coisas acontecem, onde a causa existe. Muitas vezes a gente fala, não, eu vou criar isso para resultar aquilo, eu vou fazer isso para ter como resultado aquilo outro. Não, o que acontece nesse mundo é apenas consequência. O que acontece nesse mundo é apenas consequência. Então o que nós vamos ver aqui em Hebreus é isso, não é? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Você tem certeza? Mas para você ter certeza, você precisa conhecer. Eu não gosto muito dessa definição que a fé é cega. Não, a fé não é cega. A fé não é cega. Definitivamente, a fé não é cega. Pelo contrário, aquele que tem fé consegue enxergar além do que os olhos podem ver. É isso que acontece. A fé não é cega. A fé, ela é racional. Então, quando a gente diz que a gente crê, não é uma coisa irracional, e tal, não. Eu creio porque eu confio em alguém, eu confio em Deus, eu confio no poder de Deus, eu confio na ação de Deus, eu confio na ação sobrenatural de Deus, que no momento que eu menos esperar, na hora que eu menos entender, na hora que, mesmo eu não compreendendo como isso acontece, Deus vai fazer. Quando você, graças a Deus, né, é tão bom quando a gente tem um filho planejado, não é verdade? É muito bom quando a gente tem um filho planejado. E assim, graças a Deus a gente planejou Caleb. Sara e eu, nós planejamos Caleb. Nós falamos assim, nós vamos ficar 5 anos para a gente ter filho. E quando chegou aos 5 anos, nós tínhamos convicção. A gente usa como método deceptivo, né, o preservativo. Então, eu nunca gostei que Sara usasse anticoncepcional e tal, porque é questão minha, né? Eu acho assim, você colocar ali no seu organismo substâncias ao longo de anos e anos e anos e tal, eu acho isso um pouco complicado, pelo menos eu acho assim, né? Então assim, desde quando a gente casou, a gente optou por usar ali o preservativo e tal. Então assim, quando a gente definiu, né, nosso coração chegou a hora e a gente já estava ali, né, com saudade dele, sem que ele menos existisse. Olha que coisa maluca, a gente já estava com saudade de Caleb antes dele vier a existir, né? Então a gente ficava ali com saudade dele, o nome dele foi escolhido antes mesmo dele nascer, tudo mais, né? Então assim, tudo isso. Então assim, quando a gente finalmente decidiu que a gente chegou a hora da gente ter nosso filho Caleb, nós optamos, obviamente, né, por decidir nesse momento. Então a gente parou de usar o preservativo. E interessante que acho que na segunda vez e tal, assim, que a gente usou sem o preservativo, Sara engravidou. E a gente tinha convicção que o nosso filho estava vindo. Mas isso, eu não precisei compreender todo o processo. Eu não precisei compreender como é que uma criança vai nascer ali apenas de 2 células. Meu Deus do céu, mas como é que vai ser essa construção celular, como é que uma célula, como é que um espermatozoide, ele vai unir-se com um óvulo, e como que isso se dará, como é que se dará a fusão disso tudo, como é que se dará aí a multiplicação celular. Cara, eu não preciso entender nada disso, eu não preciso compreender isso, eu preciso entender o seguinte, que daqui 9 meses meu filho vai nascer, e todo o processo disso eu não preciso entender, eu preciso apenas crer. Então isso é fé. Enquanto a gente estava ali para o lado de fora, nós estávamos ali para o lado de fora, né, passando ali o tempo, havia uma explosão de vida no interior de Sara, vamos dizer assim, né? Havia uma explosão de vida. Nas primeiras 4 semanas há uma explosão de vida, de multiplicação de células e tal, aquela coisa toda, a organização das células, né, as células primárias, aquela coisa toda, a formação do cérebro, há uma explosão de vida. Só que a gente estava para o lado de fora, a gente não estava vendo nada disso, mas estava acontecendo. A gente não estava vendo, mas estava acontecendo. Nós não precisávamos ver, só precisávamos crer. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós tínhamos certeza que com 9 meses nosso filho ia chegar.
E é uma coisa muito interessante, que no nosso coração, eu ainda quero ter uma filha, eu desejo ter uma filha, a gente tem um desejo de ter uma filha, mas o nosso primeiro filho, nós propomos no nosso coração, que o nosso primeiro filho seria um homem, e por isso que nós já tínhamos escolhido até o nome dele, porque a gente sabia que ele seria um homem de Deus, então a gente tinha escolhido isso, e na nossa cabeça, nós vamos ter um filho primeiro, e quando a gente tem uma filha, o irmão mais velho vai ajudar a cuidar da irmã, vai proteger a irmã, então, ou seja, a gente já tinha tudo isso em mente, mas a gente não precisava ver a coisa acontecendo, a gente precisava tão somente crer que em 9 meses o filho iria chegar. Então eu não sei como você está passando, talvez você está ali, meu Deus, como é que vai se dar, como é que eu vou sair desse problema, como é que eu vou sair dessa, talvez você esteja enfermo agora, e você começa a pensar, mas como é que os especialistas dizem isso, os especialistas dizem aquilo outro, os médicos dizem isso, os médicos dizem aquilo outro, e como é que isso se dará? As estatísticas dizem assim, assim, assado, talvez as estatísticas elas não estão a seu favor, mas você não precisa entender, você precisa crer, porque o crer, as coisas visíveis, elas se formam primeiro no mundo invisível, é a convicção de fatos que não se veem. Por quê? Porque eles acontecem no mundo invisível, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E o versículo 3 de novo, pela fé entendemos. Olha que coisa interessante, olha que coisa extraordinária. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Querido, talvez você diga, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, como é que as coisas vão acontecer, como é que esse vírus aí, esse coronavírus vai embora, porque a taxa de crescimento é muito grande e tal. Cara, você não precisa entender isso, você não precisa compreender isso, porque o universo, quando se fala em universo, está falando de tudo. Quando se fala em universo, está falando de terra, está falando de céu, está falando de sol, está falando de sistema solar, está falando de galáxias, está falando de aglomerado de galáxias, está falando do universo. E está falando de coisas grandes, mas também está falando das coisas subatômicas, está falando ali de coisas que são menores do que um átomo, das partículas subatômicas, até os grandes aglomerados de galáxias, tudo isso foi formado pela palavra de Deus. Então no mundo físico, tudo que existe no mundo físico, tudo que existe, a matéria, tudo que existe foi formado por Deus. Então Deus pode muito bem, do nada, trazer à existência coisas extraordinárias. Deus pode, do nada, trazer à existência aquilo que você precisa. Deus pode, do nada, fazer com que coisas aconteçam na sua vida sem que você simplesmente venha compreender. Quando a gente olha ali para o povo no deserto, muito interessante isso. Meu Deus, como é que poderia se formar? Aí a gente vai pela razão e pela lógica, mas como é possível? Como é que é possível uma coluna de fogo no meio do nada ali, durante uma noite e tal? Como é que é isso? Qual era o combustível para que aquela coluna viesse a funcionar, para que aquele turbilhão viesse ali a funcionar? Qual é o mecanismo para isso? Eu não sei. Como é que era possível no meio de um deserto, durante tanto tempo, uma nuvem no deserto? Porque a gente sabe, para que se forme nuvens é necessário que haja umidade, sem umidade não há nuvem, e o deserto é caracterizado por aridez, é um ambiente extremamente árido, é um ambiente extremamente seco, então não há condição de se formar nuvem no meio do deserto. Como é que essa nuvem acompanhava o povo durante todo o tempo? Eu não sei. Como é que é possível o maná cair do céu? Porque o maná era uma espécie de um pão, alguma coisa assim, é um alimento. Então como é que é possível no céu se formar esse maná? Como é que é possível essa coisa ser formada ali e ela cair no meio do deserto e isso tudo ali? Eu não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que tudo isso aconteceu. Por quê? Porque tudo isso veio a existir no plano espiritual. Tudo isso veio a existir no mundo invisível. Nós não precisamos entender tudo, o que nós precisamos é crer. Creia que Deus está no controle da sua casa, creia que Deus está no controle da sua vida, creia que Deus está no controle da sua família, creia que, por mais difícil que a situação possa parecer para você, por mais complicado que o ambiente que você esteja vivendo hoje possa parecer, creia que Deus está no controle, Deus está no domínio, Deus está controlando a sua vida, Deus está controlando a sua casa, Deus está controlando a sua família, Deus está controlando os seus parentes, Deus está controlando tudo está no controle do Senhor. O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluias! Tudo veio a existir da palavra de Deus. Tudo que você precisa, querido, é tão somente de uma palavra que saia da boca de Deus. Tudo que nós necessitamos é disso.
Eu estou crendo que nós vamos viver o melhor tempo de Deus ainda em 2020. Eu estou crendo que as promessas de Deus para as nossas vidas, tanto promessas individuais para mim, para você, quanto promessas coletivas, promessas para a igreja. Deus não é homem para que minta. Eu creio que as promessas de Deus vão cumprir na nossa vida ainda esse ano. Nós estamos aí diante de várias coisas para ser feita. Amém? A Igreja Batista da Paz, ela não tem parado. O pastor Josué, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não estou aqui rasgando seda, também não preciso de rasgar seda, não tenho necessidade de nada disso. Você que me conhece, você sabe disso. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho necessidade de nada disso. Eu não tenho necessidade de rasgar seda, não tenho necessidade de puxar saco, não tenho necessidade de nada disso. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei com o ambiente que nós estamos. Uma coisa eu sei do ambiente que Deus nos colocou. Uma coisa eu sei que é um tempo de Deus para as nossas vidas e nós não podemos desperdiçar esse tempo. E o pastor Josué, usado pelo Senhor, o pastor Josué, o homem de Deus, usado pelo Senhor, sabe? Deus tem dado visão para ele. Deus tem colocado no coração dele, Deus tem gerado no coração dele desejo de produzir algo, que a igreja, ela saia dessa ordinariedade, sabe? E entremos no extraordinário. Deus tem colocado no coração dele que a igreja saia dessa mediocridade, dessa medianidade, e venhamos a andar em ambientes diferentes. Talvez você tenha questionado, mas eu queria que o pastor Josué fizesse isso, eu queria que o pastor Josué fosse assim, eu queria que o pastor Josué fizesse aquilo outro. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso papel muitas vezes é seguir aquilo que o profeta de Deus está falando. O que o povo no deserto precisava, entenda isso, é uma chave profética para você nessa manhã. É uma chave profética para a sua vida nessa manhã. O que o povo precisava ali no deserto, eles não precisavam entender a física quântica, eles não precisavam entender a mecânica física, eles não precisavam entender a mecânica atômica, porque assim, cara, um mar se abrir, você precisa buscar resposta nessas questões aí, né? Como é que isso vai ser possível? Cara, você não precisa nada disso. O que você precisa é tão somente crer na palavra que Deus deu através do profeta. O que o povo precisava crer é tão somente ouvir a voz de Moisés. O que Moisés estava dizendo? Moisés estava dizendo isso. Deus disse para Moisés, porque o povo clama a mim, Moisés. Porque o povo está clamando a mim agora. Diga o povo tão somente que marche. Mas como, Senhor? Como é que nós vamos marchar para dentro do mar? Marche, Moisés. Diga o povo que marche. Bate no mar e a água vai abrir e você vai marchar. Então o povo não precisava questionar, precisava tão somente crer. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem dado uma direção para essa igreja, Deus tem dado uma direção para as nossas vidas, Deus tem nos direcionado, Deus tem nos guiado, Deus tem dado uma visão para as nossas vidas. E deixa eu dizer uma coisa para você, o pastor Josué, usado por Deus, tem umas 2 quartas-feiras atrás, assim de uma hora para outra, um piscar de olho, ele chegou para mim e falou assim, Niva, tu vai trazer a palavra amanhã. E eu não tinha nada em mente, mas eu sempre tive isso. Olha, outra chave para você aqui, ó. Eu nunca corri daquilo que me disseram. Queridos, eu saí de uma roça, sabe? Só para você ter uma ideia, quando me converti, talvez vocês não saibam disso, mas quando eu cheguei na igreja, na igreja que eu fazia parte, todo mundo tinha vergonha de ficar perto de mim. Sabe por quê? Porque eu era menino da roça. Todo mundo tinha vergonha de ficar perto de mim, porque eu era o chamado o abóbora, prosa ruim, né? Então eu era assim. Então todo mundo, sabe? Pessoas próximas a mim, parentes, inclusive pessoas que me trouxeram para a igreja. Quando estava ali pertinho e tal, pessoas próximas a mim ali, quando chegavam os amiguinhos da cidade e tal, já se descanteava, já saía de perto e tal, porque assim, tá perto de mim, tá perto de um prosa ruim, sabe? Então, durante muito tempo, esse foi a minha realidade. Mas uma coisa eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, quando me converti, eu cheguei na igreja, sabe? Eu comecei a buscar, eu colei com o pastor. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Jornelino, pastor Amaral, homem de Deus, pastor Jornelino, homem de Deus, foi quem me discipulou, foi quem me ensinou a ser crente, foi quem me ensinou as coisas mais importantes do reino dos céus. E eu nunca desprezei uma oportunidade. Quando alguém falava para eu fazer algo, eu não corria das oportunidades, sabe? Eu não corria. Eu nunca fui de ficar me oferecendo para fazer nada. Eu nunca gostei disso, de ficar me oferecendo para fazer nada. Mas quando alguém me pedia alguma coisa para fazer, mesmo que eu errava, mas eu fazia. Outro dia eu estava falando,
graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu invento futucar um bocado de coisa aí. Algumas dão certo, outras não dão certo. E aí, outro dia, alguém até perguntou isso. Mas como é que você aprendeu a fazer isso? Eu aprendi fazendo. Aprendi errando. Aprendi quebrando a cara. Aprendi, entendeu? Eu tive a oportunidade de, quando a gente estava tomando conta de uma congregação, e eu tinha 20 e poucos anos tomando conta daquela congregação. Era recém-casado, tinha 23 anos, 24 anos. Menino. A gente começou um trabalho ali, aquele trabalho cresceu, e aí eu fiquei à frente daquela congregação. E por incrível que pareça, naquele ano, o nosso pastor Ilvandro Teixeira Salomão, um homem de Deus, ele teve um sério problema de coração. E ele passou um ano com aquele problema de coração. Problema sério, quase que ele morreu. E eu tive que assumir todas as responsabilidades daquela congregação e não levar nada para ele, problemas, conflitos, um monte de dificuldade. E eu tive que assumir, eu assumi aquela responsabilidade e não levei problema para ele, não levei nenhum problema para ele durante aquele tempo. E com isso, quebrei a cara, bati de carada na porta, na parede, mas eu aprendi muita coisa. Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade que foi colocada nas minhas mãos. O que eu quero dizer para você nesse momento, uma chave de Deus para a sua vida nesse momento: aproveite as oportunidades, sabe? Deus quer te usar, meu querido, Deus quer usar a sua vida, mas não fuja daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu vejo muitas pessoas, eu já tive a oportunidade aqui, inclusive com os jovens, de franquear responsabilidade para algumas pessoas a respeito de algumas coisas, e depois ficou por isso mesmo, não foi para adiante, não conseguiu, não vingou, não foi adiante. Por quê? Eu não sei por quê, mas acredite, é possível, amém? Então, assim, o que eu quero dizer com isso: Deus traz a existência, Deus é quem faz. Eu não preciso compreender tudo como as coisas acontecem, eu não preciso compreender como é que as coisas funcionam. O que eu preciso tão somente é crer que Deus está no controle, crer que Deus tem o domínio, crer que Deus tem o controle de todas as coisas, crer que Deus está no domínio de todas as coisas. Creia nisso, amém? E esse é um tempo de Deus para as nossas vidas, é um tempo de Deus para a Igreja Batista da Paz, é um tempo de nós nos levantarmos, é um tempo de sairmos, é um tempo de irmos adiante. Você tem duas coisas a fazer. Você tem simplesmente a oportunidade de ficar se questionando: acabou tudo, eu não posso mais ir na igreja, a igreja acabou. Quem disse que a igreja acabou? Pelo contrário, eu creio que nós estamos vivendo e vamos viver o melhor de Deus para a vida da Igreja Batista da Paz, em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos nos levantar, eu creio que os projetos que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, eu creio que aquilo que Deus tem gerado no coração da igreja irá acontecer em nome de Jesus. Mas isso quem vai fazer? É o pastor Josué? É o pessoal do louvor? É o corpo diaconal? É o ministério? É o pastor Nivaldo, o pastor Daniel, pastor Júnior, pastor Jorge, pastor, Jean? Não apenas. Sou eu e você. Somos nós. Deus chamou a nós para fazermos. É responsabilidade nossa. Então a fé é isso. É trazer a existência ao mundo físico aquilo que já existe no mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo isso que nós estamos querendo já existe. No mundo espiritual, sabe, há centenas de pessoas que serão salvas, já existe no mundo espiritual. Deus já liberou essa palavra para nós. Então o que eu preciso fazer? Me apossar. Então trazer a existência. Isso aqui que em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas invisíveis, veio existir o visível, trazer à existência aquilo que já existe no mundo invisível. Sabe, é nos apossar das promessas de Deus, é nos apossar daquilo que Deus já nos deu, é nos apossar daquilo que Cristo já nos deu, é nos apossar daquilo que o Senhor já gerou no nosso coração e tomar posse em nome de Jesus e prosseguir. Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico nesse momento? E eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Deus nos deu um tempo. Deus nos deu um tempo em nome de Jesus e nós precisamos prosseguir nele. Deus nos deu, sabe, essa missão de estarmos aqui juntos, glorificando o nome dele. Então, Deus te chama para isso. Deus te chama para você ser protagonista na história e não coadjuvante. Amém? Não apenas espectador. Muitas pessoas estão aí como espectadores da história. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse isso há um determinado tempo. Eu disse isso inclusive para o pastor Josué. Vou falar uma coisa para você. Aqui na igreja,
não existe talvez um lugar de maior segurança do que aqui na igreja. Porque você, quando você vem para o culto, tem todo um aparato de segurança aqui na igreja. Amém? De todos os ambientes públicos que você possa ir, eu duvido que outro lugar público tenha maior segurança que na igreja. Por quê? Porque, claro, eu estou aqui sem máscara, primeiramente, que eu estou falando, e eu estou sozinho aqui, tá certo? Mas na igreja, geralmente, você precisa estar de máscara para estar na igreja, você precisa estar de máscara para ficar na igreja. Se você tiver qualquer gripe, qualquer coisa, nós aconselhamos para que você não venha para o culto, tá bom? A gente aconselha isso para que a pessoa fique em casa. Se ela tiver qualquer gripe, alguma coisa assim, fique em casa. Por isso que nesses dias o pastor Josué, ele está em casa, porque teve gripado e por uma questão de segurança, medida de segurança, então ele está em casa. Então é por isso que ele está em casa. Muitas vezes, cadê o pastor Josué? Porque está em casa. É um protocolo que a gente diz para toda a igreja, para todos nós. Então, ele mesmo disse isso: irmão, se você estiver sentindo alguma gripe, alguma coisa, fique em casa. Então, por medida de segurança, para proteger a nós, ele está em casa. Amém? Então, se a pessoa tiver algum sintoma de gripe, vai ficar em casa, não vai vir. Quando a pessoa está na igreja, nós temos distanciamento, os bancos da igreja são imensos, mas temos apenas sentar apenas 3 pessoas por banco, um no meio e 2 em cada ponta. Os bancos estão bem mais distantes uns dos outros, tem álcool gel na entrada da igreja, tem álcool gel. Então, ou seja, existe todo um aparato de segurança na igreja, existe todo um aparato de segurança criado para promover segurança para cada pessoa na igreja. Mas mesmo com tudo isso, eu disse para o pastor Josué essa semana, disse para ele o seguinte, e eu digo isso com toda a pureza do meu coração: eu sei da seriedade do que é o coronavírus, eu sei da seriedade que é esse problema, eu sei da seriedade de tudo isso, mas eu disse para ele o seguinte, falei: pastor, vou dizer uma coisa, se for o caso de eu pegar coronavírus fazendo a obra do Senhor, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sei que eu estou no centro da vontade do Senhor, eu sei que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, irmãos, tem momento que a gente tem que tomar uma posição em nome de Jesus. Eu não estou falando para você sair por aí de uma forma irresponsável, não. Eu não estou dizendo isso, eu não estou te dizendo isso. Pelo contrário, todas as normas de segurança. Se você está, por exemplo, está gripado, está com algum resfriado, fique em casa, tá certo? Se vai sair na rua, use máscaras, use álcool gel o tempo todo, não fique em lugares muito aglomerados de pessoas, que não é o caso da igreja. A igreja não há uma densidade demográfica dentro da igreja, pelo contrário, nós, em cima de um cálculo que foi feito, nós estamos adotando as normas mais rígidas, normas de segurança aqui na igreja. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: talvez você fale assim, mas como é que eu faço? Existe uma forma de você fazer. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você, por exemplo, em casa, não precisa você sair de casa, basta tão somente que em casa você pega o seu celular e compartilhe o culto. Isso já é uma grande coisa, especialmente para pessoas descrentes, para pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Compartilhe o culto, amém? E eu tenho certeza de que Deus vai estar assim nos abençoando em nome do Senhor Jesus, amém? Então estamos aí finalizando a nossa escola bíblica nessa manhã. Que Deus venha assim abençoar a sua vida de uma forma muito especial, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa assim derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida, em o nome do nosso grandioso e eterno Deus. Tome essa palavra sobre o seu coração, amém? Se aposse dela em nome de Jesus. À noite nós estaremos aqui mais uma vez adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, amém? E tenho certeza de que Deus vai ministrar poderosamente ao seu coração em o nome de Jesus, amém? Tome posse dessa palavra em o nome do Senhor. Tenho certeza de que Deus tem bênçãos preparadas para a sua vida em o nome do Senhor Jesus, amém? Então até a noite, Deus abençoe em o nome do Senhor.